saúde mental. É com você, professora. Muito obrigada, Larissa. Eu começo agradecendo o convite realizado pela professora doutora Simone Letícia, que também é uma grande amiga, uma companheira já de muitos eventos, que eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer e que hoje nós vamos construindo muitas coisas juntas. Também aproveito para cumprimentar o deputado Lucas Sedecker, que acompanha o nosso trabalho hoje na mesa, a professora Larissa Gomes e a Larissa Ribeiro, que vai trazer aqui o seu depoimento. Eu gosto muito dessa parte prática de tocar a vida das pessoas, como ontem nós tivemos aqui o meu querido conterrâneo, o Júnior Torres, apresentando o tema da CUFA, da Central Única das Favelas, o trabalho que ele realiza, que nos coloca um pouco nesse eixo do que é real, do que é verdadeiro, do que se sente na rua, do nosso trabalho do dia a dia. Hoje eu venho falar com vocês sobre a questão da saúde mental, desde dois enfoques, tanto como um direito consagrado pela nossa Constituição, e aqui sempre dependente de políticas públicas e dos contornos sociais, né, sobre o que é definido como normal e o que é definido como patológico, ademais dos casos graves de psicose, né, que ficam mais evidentes, e da minha preocupação e percepção como psicanalista, que pensa na saúde mental e que percebe isso na clínica todos os dias, como estão os sintomas, como está o sofrimento, o que chega. Nós estamos sempre trabalhando com grupos de estudo, nós estamos sempre trabalhando com supervisão, e ali nós vamos tendo uma medida também do que chega em larga escala, não somente no nosso consultório, que acredito ser fundamental para termos uma contextualização dos problemas de saúde mental. Eu gostaria primeiramente de trazer uns dados da Organização Mundial da Saúde para nós termos uma noção do volume de pessoas que estão sofrendo com enfermidades, com patologias, com sintomas, com algo que as perturba emocionalmente, psiquicamente. Segundo a OMS, quase 1 bilhão de pessoas, ou seja, quase uma sétima parte da população, sofre com alguma doença mental. Doença mental entre aspas aqui, porque eu diria que são pessoas com sofrimento psíquico que transborda. Há algo aqui que não se pode conter no seu íntimo mais. E o que seria essa saúde mental que nós estamos falando tanto e que se escuta tanto e cada vez mais? A OMS ela traz uma definição muito ampla. E o impacto da OMS nós estamos vendo, especialmente nesse período pandêmico, em como que ela está presente nos nossos destinos de saúde, porque ela vai entrando também no discurso dos governos, ela vai criando como se fossem políticas mundiais que vão pressionando os governos a realizar alguma ou outra política pública específica. E ela está muito pendente, está muito preocupada com a questão da saúde mental a nível mundial, nesse momento que nós estamos atravessando com grandes perdas, grandes sofrimentos e grandes medos também. Ela fala o seguinte, que a saúde mental é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de patologias ou de enfermidades. Ou seja, traz o caráter preventivo aqui também, né? Está relacionada com a promoção do bem-estar, a prevenção de transtornos mentais e o tratamento e a reabilitação dos pacientes. Para nós termos uma ideia do que se está tratando como paciente, quais são os principais sintomas que nós estamos vendo hoje, a OMS diz que 300 milhões de pessoas estão diagnosticadas com depressão, o que significa dizer que 300 milhões de pessoas efetivamente estão sendo tratadas. Esse dado quer dizer que estão diagnosticadas com isso. Acredito que esse número é infinitamente maior,
daquelas que ainda não acederam à consulta, especialmente a consulta pública, onde os dados são levantados. 1 em cada 12 pessoas apresentam sintomas de ansiedade, ou seja, algo que transborda e que elas não estão conseguindo elaborar com as ferramentas psíquicas que desenvolveram ao longo da vida com as suas próprias experiências. Mas nós vamos ainda para um dado pior. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. E aqui nós temos que parar para pensar se ela não quer viver ou se ela quer aniquilar o sofrimento que sente como tão intrínseco como se ela fosse isso e não como se ela estivesse atravessando isso ou como se fosse algo transitório. Quem sabe essa é a razão fundamental que a psicanálise muitas vezes diverge dos diagnósticos da psiquiatria, ou pelo menos os questiona, como o DSM, que é publicado pela Associação Psiquiátrica Americana, que agregou mais de 100 transtornos mentais em menos de 30 anos. E vale lembrar que cada um desses transtornos costumam ser hipermedicados, e a cada vez mais em idades mais tempranas. Não que não seja importante a medicação nos tratamentos, eu diria até, não tratamento, mas na estabilização dos sintomas, porque o remédio psiquiátrico ele não vai curar, né? Em larga medida ele é um band-aid, a não ser nos casos de psicose, que aí é uma estabilização, mas que também não está sendo atendido de uma forma terapêutica. E eu saliento que essa atividade diagnóstica em larga escala tem a ver com essa compreensão do sintoma como algo intrínseco, né? O você é bipolar, você é narcisista, você é depressivo, que dá a falsa sensação que não há outra saída a não ser aquilo. E eu quero compartilhar com vocês um episódio bem gráfico. Eu tenho uma rede social com conteúdo de psicanálise e eu recebi uma mensagem algo extasiada em um post que eu estava tratando justamente sobre essa fixação do diagnóstico pelo paciente. Ele realmente se sentia aquele diagnóstico. E eu vou olhar no perfil dessa pessoa porque me chama a atenção assim, a resposta dela de uma maneira hostil, e ela tinha 2 informações, dizia o nome e a palavra bipolar. Então, o que ele estava manifestando ali? Ele é o nome dele e que ele é bipolar. O que pode significar 2 coisas, eu vou deixar essa semente aqui para nós reflexionarmos. Ele estava dizendo, eu sou isso, e realmente acredita nisso, ou estava dizendo que não há um desejo de mudar, que não há uma responsabilização por si. E nesse sentido, nós vamos pensar que, quando nós estamos falando sobre um sofrimento psíquico, tem também um estigma social, que muitas vezes pode nos levar a esperar chegar no limite da dor e do sofrimento. E essa é uma preocupação que parece ser cada vez mais evidente, tanto pelos organismos internacionais, como de uma maneira que está aparecendo mais na consciência nacional também. Por exemplo, me parece muito explícito isso quando o tema do Enem traz o tema, o estigma associado à saúde mental no Brasil, que coloca um pouco de luz, quem sabe, sobre esse tema, especialmente pelos jovens. Isso considerando que a estrutura do Brasil, se estima que cerca de 75 pacientes não recebem um tratamento terapêutico adequado. Quando nós estamos falando de países de alta renda, e a OMS traz isso, nós temos entre 35% e 50% das pessoas que não recebem o tratamento. E aqui nós estamos falando de 75%, esse número pode chegar nessa medida. E eu posso aproveitar também aqui a presença na mesa do deputado Lucas Redecker, que nos escuta, e vamos falar da importância da política, que é o eixo essencial quanto à saúde mental, bem como o estabelecimento de políticas públicas de prevenção e de tratamento, né, que afinal é com a política que se estipula as prioridades governamentais, as verbas que são destinadas aos centros de atendimento,
a questão da disponibilidade de um psicólogo por centro educacional, o que me parece muito importante para a prevenção hoje. Também porque, de acordo com a OMS, o Brasil tem um maior número de pessoas com depressão da América Latina e é considerado um dos países com mais pessoas que padecem de ansiedade no mundo. Isso sem considerar o tempo atual da pandemia, que pode ter agravado muitos sintomas, como ansiedade, os sintomas do TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, os casos de luto, as fobias. Né, esse período que nós vivenciamos parece ter acelerado e intensificado modalidades de sofrimento, como nos disse o psicanalista Christian Dunker, aumentou uma produção de sintomas. O grande desafio é responder a isso tudo de uma forma efetiva, o que eu acredito que vai demandar um trabalho multidisciplinar com muitas mãos, com uma mudança de paradigma de ver o paciente como um consumidor de medicamento ou um paciente simplesmente psiquiátrico, né? Toma a sua medicina, estabiliza o sintoma, volte a casa, porque nós estamos fazendo isso com pacientes muito sérios, com psicopatologias muito severas, que realmente vão necessitar, e nós vemos um tamponamento também de qualquer dor e sofrimento e daquilo que é algo diferente. E aquilo que é algo diferente sempre foi um problema social e de manejo social. Há 2 dias nós tivemos o Dia da Luta Anti-Manicômio, que não era somente as instituições manicomiais, ela não era somente para loucos, como nos fala o livro O Ensaio da Loucura, de Foucault, que deixa isso de uma forma muito simbólica, muito representativa, mas também fala dos excluídos socialmente, dos portadores de outras síndromes, como a síndrome de Down, alguma má formação. E aí nós temos o Pinel, o médico francês, que trouxe um novo paradigma que mudou algo ali nessa visão Foucaultiana, que é da patologia mental, que ele chama naquele momento de alienado, mas ele já coloca alguma coisa como, aqui há uma doença e ela tem que ser tratada de uma forma diferente do que ser depositado essa pessoa nesse espaço, que era mais um depósito humano, não só da loucura, mas do que era diferente. E aí nós temos o Brasil, que em seus meados de 1900, né, trazem essa ideia dos manicômios para o Brasil, adaptam essa ideia francesa, mas que, no entanto, os espaços institucionais ficaram muito rapidamente superlotados e que serviam, então, para um espaço de hipermedicação e com muito pouco espaço terapêutico, muito pouco espaço para esse cuidado dos seus pacientes como sujeitos. Quando começa a ocorrer uma desinstitucionalização, que surge como uma tentativa de mudar esse paradigma do louco, né, do excluído socialmente, que nós temos que retirá-lo do nosso ambiente, se caminha para a ideia de uma sociedade sem manicômio. E hoje nós temos um material e nós podemos ver como é que funcionavam essas instituições por dentro, maior ou menor medida, né, com algumas fotos e alguns dados levantados, por exemplo, do Hospital Psiquiátrico de Jequeri, dos anos 70, né, da perda de identidade dos pacientes, da perda da subjetividade. As fotos estão disponíveis, eu recomendo. Quem tem interesse sobre esse tema, dê uma olhada, dê uma pesquisada na internet. Vale muito a leitura do livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que traz o caso de morte de mais de 60 mil pessoas no Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Tem muito registro fotográfico também, muito impactante. E nesse ambiente ela traz que muitas mulheres foram internadas ali porque escaparam do padrão de comportamento da época, né? Quem sabe uma mãe solteira, alguém que se recusava a casar, etc. Era um meio da família se livrar dessa pessoa que
estava considerada como normal naquele momento. Então ela era colocada junto das outras pessoas que não tinham um encaixe social. E esse manicômio era um manicômio que não fugia dessa regra da hipermedicação, do eletrochoque usado em grande escala, o que eu me surpreendo que ainda é utilizado. Eu moro na Espanha e o pai de uma amiga foi internado em janeiro e ela veio conversar comigo e ela me contou que ela não reconhecia mais o pai depois das aplicações de eletrochoque. E eu fiquei em choque. E sim, ainda é utilizado. Ele estava num caso de depressão grave e era como a ideia de dar esse restart, né? E que era usada massivamente até como um castigo nessa época de instituição dos manicômios. Muitos castigos corporais também, onde estava completamente ausente a escuta e o laço social, que são essenciais para que os pacientes mantenham seu status de sujeito, na medida do que é possível, né? Ou seja, me parece que a psiquiatria ela pode ser muito usada como um meio de concretizar diagnósticos daquilo que a sociedade, em um determinado tempo e espaço, compreende como um distúrbio. E aqui eu pergunto se é um distúrbio social ou mental. De qualquer maneira, quando a questão dos manicômios se desfazem no Brasil, surge outra questão, que é o que nós fazemos com os pacientes sérios e como que nós vamos dar conta de atender terapeuticamente as pessoas que necessitam. Está tendo toda uma reinvenção, né? Um dos passos muito importantes que foi dado dentro dessa transição foi o trabalho da Nise da Silveira, que trouxe esse olhar de empatia e da terapia para os pacientes psiquiátricos. Vale muito a pena assistir o filme sobre o trabalho dela, um filme maravilhoso. E outro filme que eu deixo a dica para vocês assistirem é sobre o Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro, que fala sobre a dependência química, uma suposta dependência química, e o tratamento que é empregado. Porque hoje nós ainda temos essa questão, né, da dependência química e do transtorno, algum transtorno psicológico, psiquiátrico, mental, estarem misturados num tratamento. Quando nós tivemos a nossa Constituição de 88, consagrando direitos como a igualdade, a saúde, consagrando o sistema de saúde público, o nosso SUS, né, a nossa Constituição cidadã, colocando todos as pessoas que estão naquela pátria como cidadãos, muda um pouco o direcionamento de todas essas questões de manicômio, de instituições. Não? Ocorre o surgimento dos CAPs, os Centros de Habilitação Psicossocial, com terapia, com psiquiatra, com grupos terapêuticos, e muitos pacientes que estavam ingressados retornaram para suas casas, tiveram alguma ajuda. Nem todo paciente pode ser contido em casa, né? Nós temos casos de psicose que tem uma perseguição, pode ser perigoso para ele, pode ser perigoso para as outras pessoas que convivem também, e para tanto nós acabamos fazendo o ingresso em certos hospitais psiquiátricos, que há essa emergência psiquiátrica, né? Esse espaço destinado para acolher esse tipo de paciente. Em 2011 foi elaborada a rede de atenção psicossocial, que trouxe um contexto social, ou seja, vamos olhar onde é que eles estão se movimentando, em qual ambiente estão esses pacientes psiquiátricos, o que está levando a esse desenvolvimento de patologias. Por exemplo, em Barcelona, nós temos um bairro aqui que tem bastante imigrante, tem bastante família desestruturada, um bairro com problemas socioeconômicos, e se constatou que o CAP dali, o atendimento de atenção primária em saúde mental, que 80% dos casos de esquizofrenia da cidade estavam concentrados nesse lugar. Ou seja, o nosso ambiente social revela muito o que pode estar internalizando disso. A questão da contenção, da organização psíquica, a questão
do acolhimento, do afeto, do amor, ou da falta desses elementos e a consequência que isso gera para o sujeito. Eu digo isso por quê? Por que é tão importante frisar a parte social? Porque se nós não pensarmos nisso num contexto maior, nós vamos estar com a questão da medicação. Desses 80% de pacientes esquizofrênicos, nós podemos pensar que a esquizofrenia normalmente ela tem um brote ao redor de 18 anos, então são pacientes jovens. E, por outro lado, nós também temos a questão da hiperatividade da criança, que pode ser justamente dessa falta de contenção também. Ou seja, falta a calidez, falta o abraço, falta a atenção, faltam as coisas que ela vai necessitando nas suas fases de desenvolvimento e que vai colocando isso no corpo, porque as crianças são muito corpóreas. E aí a gente tem uma vasta diagnóstico de crianças medicadas com casos como esse, né? Até tem umas quantas síndromes e transtornos com uns nomes muito modernos, mas que desembocam nesse sofrimento, nessa falta de contenção. E o que mais aparece é a questão da hiperatividade, ou seja, o que é que está transbordando nessa criança? Não queremos saber sobre isso, vamos tamponar com medicação para que ela se comporte como todos os colegas na sala de aula e que isso não perturbe, né? A questão é não perturbar a certa normalidade. Por isso que é essencial a questão de termos uma terapia, um serviço terapêutico disponível nas escolas, para que também possa ser acolhido essa criança, esse sujeito, desde os seus primeiros sintomas, para que eles não se cronifiquem mais adiante, tanto cronificação gerada pela medicação e o não tratamento, como para fazer o acolhimento e entregar para ela, né, uma reflexão, um pensamento, uma reelaboração que a dê maiores ferramentas psíquicas para mais adiante poder tolerar outros sofrimentos, outras frustrações, etc., conforme a nossa vida vai se encaminhando para a idade adulta. Hoje nós vemos essa grande vasta medicação, e o que me parece estar faltando? Centros terapêuticos que possam abranger mais, e essa contenção também dentro das escolas, e não só escolas infantis, escolas de adolescentes, nas universidades, etc. Algumas universidades que têm psicologia apresentam esse serviço, né, para a população, mas não é algo estável, é algo transitório, porque aquelas pessoas estão se formando, logo vão deixar de atender. Então, e justo o elo mais poderoso da terapia é a constância que aquela pessoa vai poder estar ali quando eu necessitar, porque se forma um vínculo de carinho, de cuidado, de respeito, de confiança entre o terapeuta e paciente. E para terminar e já devolver a palavra aqui para a professora Larissa e para podermos escutar o Lucas, eu deixo uma frase do Jacques Lacan, um pensamento dele, que ele diz que o psicanalista que não estiver de acordo com o seu tempo não deveria ser psicanalista. Ou seja, se nós não conseguirmos ter a sensibilidade do momento social que nós estamos vivendo e compreendermos aquilo que é considerado normal e aquilo que não é considerado normal dentro de um espaço-tempo, nós não vamos conseguir atender a esse paciente de uma maneira que possa modificar os seus sintomas para outras coisas, ou também outros sintomas, mas que dê espaço para sofrer por outras razões, para amar outras coisas, para seguir em outros caminhos. Era isso, pessoal. Muito obrigada pelo espaço.